Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, né? Fiquei um tempo sem fazer, estava fazendo lives. E essa semana que passou, né, no domingo, tivemos a Feira Anarquista de São Paulo. Tive a oportunidade novamente de estar participando dela, né? Apresentei para alguns companheiros o livro, não tinha a pretensão de estar discutindo ele necessariamente, né? Porque como ele foi lançado praticamente quase quando ia começar a feira, né, não tinha como eu marcar essa possibilidade de fazer um debate sobre ele, enfim. Mas mesmo assim a gente conversou, né, para alguns colegas, companheiros que eu já conhecia e que tinham interesse na leitura, eu acabei entregando uma cópia, né, enfim, e tive a oportunidade de conhecer pessoas que a gente conhece pela internet, né, então foi muito legal também. Eu acho que a feira ajuda a gente a criar esses vínculos cada vez mais fortes, né? Então, eu acho que a feira possibilita isso, já que ela é uma ideia, né, de que as pessoas estejam presencialmente naquele lugar, ok? Então, eu acho que a primeira coisa é dizer aí da minha felicidade de ver muita gente participando, né, de muitas atividades, né, expressões de vários tipos de anarquismos. Então, eu acho que a pluralidade para mim é sempre muito importante, né, enquanto anarquista, de que nós anarquistas minimamente tenhamos a compreensão do debate como algo importante, né, que temos diferenças em algumas questões, enfim, não há problema nenhum, mas de que, enquanto anarquistas, né, estejamos pensando juntos, porque senão, se a gente não consegue minimamente conversar entre a gente, sinto muito, né, a gente vai conseguir conversar com as pessoas que não são anarquistas, porque isso já demonstra de que temos muitas dificuldades, né, em que as nossas diferenças a gente consiga superar, ok? Quanto mais, imagina as diferentes pessoas que estão fora do anarquismo. Com relação a isso, né, então essa expressão que eu estou dizendo aqui é de muita alegria, felicidade, né, mas dizer também de que quando eu estava indo para a feira anarquista, né, eu acabei pegando um Uber e eu queria comentar um pouco a conversa que eu tive com esse rapaz, que é um motorista de Uber, para a gente pensar sobre como os anarquistas também têm que agir, né, refletir sobre as questões do momento que a gente está vivenciando, né, que não são as mesmas, obviamente, daquilo que eu coloquei no meu livro, esse, né, que foi lançado recentemente, que são as questões da greve 17, o movimento operário e assim por diante. Então eu estava conversando com esse rapaz, ele falou para mim que ele trabalhava até 2020 só no Uber, 2020 e 2024 ele trabalhou então na Vivo, era CLT, enfim, né? E depois ele resolveu sair da Vivo enquanto CLT e voltar novamente a trabalhar, tanto no Uber quanto também nessas empresas de entrega, Shopee e Mercado Livre. E aí, conversando com ele, primeiro, né, a gente começa a entender de que a principal questão que ele traz é a possibilidade dele, né, conseguir fazer um horário, apesar do Uber, por exemplo, proibir de que ele trabalhe mais 10 horas, só que essas 10 horas podem ser espaçadas. Então, por exemplo, ele pode trabalhar 4 horas de manhã, 3 horas à tarde e 3 horas à noite, ele pode trabalhar 10 horas seguidas, ele pode trabalhar 2 horas no dia e 8 horas na madrugada, enfim, esse horário que ele faz. Então ele via isso com bons olhos, né, essa possibilidade. E perguntei para ele sobre a questão da CLT, da segurança, no sentido, por exemplo, dele ter benefícios como o 13º. Ele disse que ele conseguia fazer isso porque ele trabalhava um pouco mais, né? E aí ele guardava um dinheiro. Inclusive ele até comentou de que ele tinha uma preocupação, né? O carro era um instrumento de trabalho dele, então o carro é dele, ele via como um instrumento de trabalho, e aí ele precisava guardar um dinheiro para fazer a revisão, então ele guardava R$ 600 mensalmente para fazer isso, R$ 20 por dia. Ele falou que todo dia, religiosamente, ele colocava R$ 20 numa caixinha para chegar a ter 600, ok? E se não tivesse que usar, esse dinheiro ia acumulando. Ele trabalhava então para a Shopee também e para o Mercado Livre. Aí ele deixou claro de que esses aplicativos de entrega, né, eles exigem que você esteja todos os dias lá para pegar os produtos. Ele disse que os produtos que ele pega basicamente são do bairro dele, então ele fica trabalhando no bairro dele, nas ruas próximas onde ele mora.
né? Então ele via isso com bons olhos, porque ele não precisa se deslocar muito, como o Uber, né? Então ele sai de Guarulhos, ele morava em Guarulhos, né? Ele vai para São Paulo, então ele anda muito, e no caso da Shopee do Mercado Livre, ele via como uma possibilidade maior, porque ele ficava restrito à área onde ele mora, e aí ele ganhava R$ 8 por entrega. Então ele tinha que entregar, porque se ele não entregava, ele não ganhava esses R$ 8, ok? Ele fala que entrega às vezes 40 pacotes por dia, enfim, então ele ganhava um dinheiro em cima disso daí, né? E aí a gente percebeu o que na conversa com ele? De que ele tinha um emprego ligado à CLT, com os direitos, 13º e assim por diante, né? Mas ele abriu mão disso porque ele achava interessante o trabalho no sentido de que ele tinha alguma possibilidade de escolha. Eu particularmente não achava que ele tivesse muito, mas ele achava isso, né? E isso que levou ele a fazer esse trabalho. Então ele não estava indo lá, pelo menos pelo que eu entendi, por pura questão de desemprego. Ele ficou sem emprego e ele teve que arrumar emprego. Parece que ele estava trabalhando, ele falou. Na Vivo ele saiu e ele foi trabalhar nos aplicativos de entrega e no Uber, ok? Também faz entrega, mas no caso dele era motorista de aplicativo. Então o que eu queria pensar aí, né, para a gente refletir, né, levando em consideração as propostas anarquistas, como os anarquistas entendiam isso, né, a questão do trabalho no século XX e assim por diante. E aí, obviamente, fechando no que eu estou falando, que é a experiência que eu tive com esse rapaz que é motorista de Uber. Então, a primeira coisa, né, em um momento ele disse que não é trabalhador, nem em um momento ele disse que não era trabalhador. Eu também não fiz essa pergunta. Eu queria que ele falasse mais do que eu perguntasse, porque ali não era uma entrevista de pesquisa, né? Era uma entrevista de um passageiro com um motorista, mas em um momento ele disse isso, né? O que ele levantou é que ele via com mais possibilidades, já que, por exemplo, ele falou, esse domingo eu estou trabalhando agora de manhã, esse era de manhã, porque eu estava no carro, porque a minha esposa trabalha, então eu não via motivo para ficar em casa e ganhar um dinheiro. Então ele sempre via essa questão do Uber, do aplicativo, como uma possibilidade, não como uma necessidade. Eu não sei se é bem assim para a maior parte dos motoristas. Eu até acredito que não, por pesquisas, né, que são feitas sobre essa questão da uberização do trabalho, né, no caso aí do cara do aplicativo, né. Mas ele via sempre como uma possibilidade de escolha. Ele escolhia. E aí, pessoal, independente de ser escolha ou não, né, eu fiquei me perguntando como nós, anarquistas, poderíamos trabalhar com uma gama de pessoas que às vezes não se consideram trabalhadores, não estão formalizados no mercado de trabalho, evidentemente, ok? Recebem exigências, no caso da Shopee e da Mercado Livre, obriga ele a ir lá pegar os pacotes. Eu falei, se ele não for, ele perde a vaga, vai outro lugar, ou seja, ela não dá nenhuma relação formal, mas exige dele que ele faça esse trabalho, ok? Mas mesmo assim ele achava interessante porque ele trabalhava basicamente na região onde ele morava, então ele não precisava se deslocar muito, não ia gastar muito, enfim, né, manutenção, gasolina e assim por diante. Então eu acho que a uberização no trabalho já é muito grande, né? Então a gente tem uberização em vários setores da economia, né? E aí muitos dessas pessoas que trabalham para esses aplicativos não se veem como trabalhadores, ok? Muitos se veem. Então eu fiquei me perguntando como nós anarquistas, né, deveríamos ou poderíamos atuar pensando nessas novas relações de trabalho. Relações de trabalho que não tem muito a ver com aquela formalização que acontece desde a década de 30, né? Com a questão de direitos que são lutas dos trabalhadores desde o século XIX, né, e que os anarquistas tiveram muita influência e força nas primeiras décadas do século XX, aqui no Brasil, né? Mas de uma pessoa que via todo aquele trabalho de uma forma mais qualitativa, né? Então, tipo assim, ele não achava que ele estava sendo explorado, pelo menos ele não disse naquele momento, né? Então, levando em consideração o que eu ouvi ali, né, como que nós anarquistas poderíamos pensar essa nova realidade das relações de trabalho, né, de pessoas que vê também
algumas possibilidades no sentido de ter um tempo livre a partir desses aplicativos. Não acho, na minha opinião, que é isso, mas era isso que ele disse para mim, né? Quando ele estava lá dirigindo, ok? Porque a gente está muito preso, obviamente, a uma discussão, a uma concepção, né, que está ligado ao movimento operário, ao movimento dos trabalhadores do início do século XX, final do século XIX, que obviamente teve transformações, mudanças ocorreram, né, e às vezes esse corpo de trabalhadores, eu estou falando especificamente desses de aplicativo, não se veem como trabalhador. E aí, abordá-los como trabalhador, às vezes, pode fazer com que eles não tenham nenhum tipo de afinidade com o que a gente está falando, ok? E tentar fazer com que eles acreditem que são trabalhadores pode ser um trabalho necessário, mas, né, a gente vai abrir mão pura e simplesmente de uma gama de trabalhadores, que não sei se são muitos, que não acreditam mais nisso, né? De que existem essas relações. E aí a gente também, eu acho, que deveria pensar em como abordar esse setor, ok? Querer que eles se agreguem a nossas ideias, é aquilo que eu já falei muitas vezes aqui em vários vídeos, né? É a gente achar que as nossas ideias é tão importante, tão necessária, de que a sociedade toda tem que ficar, né, ligada ao que nós pensamos e não o contrário, que para mim seria nós pensarmos a partir da demanda da sociedade, ok? Então é nesse sentido que eu queria trazer, né? Então, tipo assim, existe um processo de trabalho que já ocorre, sei lá, uma década pelo menos, que modifica a forma de pensar desses trabalhadores, e eu acho que nós, anarquistas, deveríamos também refletir sobre isso, né? Como nós poderíamos, né, enquanto anarquistas, e aí levando em consideração as especificidades de cada um, né, se é historiador, geógrafo, economista, assim por diante, né, pensar essa realidade, que é uma realidade completamente diferente daquela que tinha no século XX. Então não adianta você pegar aquilo que tinha no início do século XX, que os anarquistas falavam lá em 17 e trazer para 2024, o cara vai achar no mínimo que você é um maluco, ok? Então, não é jogar fora aquilo, mas tentar adequar aquilo a partir de uma realidade que você encontra, que não é a mesma que os anarquistas encontravam em 1917. Bem, eu espero que a boa parte dos anarquistas não veja que é a mesma, porque senão a gente está realmente caminhando para alguma coisa bastante, sei lá, meio ilusória, né? Até para ser um pouco mais legal, entendeu? Eu não estou dizendo que não existem trabalhadores, não estou dizendo que não existe exploração, eu não estou dizendo que não existem capitalistas, eu não estou dizendo que existe luta de classes, mas que existem novas formas de trabalho, novas formas de compreensão de relação entre capital e trabalho, que nós anarquistas temos que dar atenção a isso. E como as nossas ideias podem, de certa forma, contribuir para o avanço, né, da organização dessas pessoas que estão hoje trabalhando em aplicativos e assim por diante. E não simplesmente fazer de conta que aquilo que foi discutido em 1900 tem uma validade para 2024, que aí, particularmente, eu acho que a gente corre seríssimo risco, né, da pessoa estar ouvindo a gente aí e não entender nada que a gente está falando. Como é isso que tem que ser feito? Nós temos que estudar mais essa realidade da uberização do trabalho, entender mais quem são esses trabalhadores aplicativos, né, aonde eles moram, quanto eles ganham, qual é a efetiva, né, participação deles, né, no trabalho, se eles trabalham mais de 8, 10, 12, 14, quantas horas, o que isso significa na saúde deles, ok? O que é ser empreendedor para eles. E a partir dessa dinâmica toda, nós, enquanto anarquistas, vamos pegar os principais princípios que a gente acredita e que a gente acha que é mais, né, que deveria ser colocado em prática, e aí como a gente pode pensar junto com eles. Eu tinha até, acho que um tempo atrás, falado, inclusive, de que estar vinculado a um aplicativo monopolista como o Uber, por exemplo, mas ele falou de outros, como Shopee, Mercado Livre, é um problema. Eu acho que nós, anarquistas, se tivéssemos condições, poderíamos, por exemplo, né, no caso do Uber e, sei lá, desvincular dessas grandes plataformas. Eu também não sei como poderia ser feito isso. Isso é um primeiro passo, né? Primeiro passo para fazer alguma coisa, beleza? Mas enfim, então eu gostaria, né, que vocês falassem um pouco, mas é o que? A realidade nos obriga
a refletir sobre as nossas ideias, sobre os nossos princípios e como eles, em 2024, 2025, né, podem efetivamente ajudar as pessoas que hoje trabalham nas diversas formas de trabalho que existem e hoje, especificamente, eu estou falando, naqueles que estão ligados ao aplicativos. Então era isso, pessoal. Queria dar uma sistematização aí, beleza? Para também o vídeo não ficar muito grande. E aí a gente vai conversando, trazendo mais questões sobre essa realidade. Um abraço a todos e todas.